Shalom Adonai, Shalom pessoal, a paz de Cristo. Eu quero falar sobre uma coisa importante aqui com vocês da palavra de Deus. Já peço que você deixe o seu joinha. Deixe o seu joinha, deixe o seu like, porque é muito importante a palavra de hoje, a visão da estátua de Nabucodonosor. Fala sobre o tempo do fim. O fim está se aproximando, né, minha gente? Nós estamos a poucos passos da eternidade. Jesus está voltando. E você que gosta da palavra de Deus, você que ama, acompanhe essa meditação, esse palatório nosso aqui, né? Essa mensagem. Nós vamos basear esta palavra em Daniel capítulo 2, quando Nabucodonosor tem um sonho interpretado por Daniel. Então a gente vai falar sobre isso. E o que significa essa estátua, esse sonho com a estátua, né? Que Nabucodonosor, rei de Babilônia, teve e o que Deus usou, como Deus interpretou através de Daniel essa visão, esse sonho revelado. Bom, primeiramente nós temos que saber que Deus mostrou a Nabucodonosor o reino dele e tudo o que haveria de acontecer até os dias finais. Tanto é que Daniel, ele procura saber de tudo e Deus fala: olha, Daniel, você vai chegar ao fim do seu serviço, do seu ofício, você vai descansar, mas nos últimos dias, no final dos tempos, você se levantará para receber o seu galardão, falando sobre coisas que viriam a acontecer somente no final desta era. E nós estamos aqui falando da estátua que representava os reinos mundiais. Imaginem vocês, naquela época, meus irmãos, do passado, antes de Cristo, Deus já tinha mostrado, né, a representação daquela estátua como reinos mundiais. Então eu fui buscar, meus irmãos, saber o que significava, né, aquela estátua da cabeça até os seus pés. E embora eu não seja um teólogo, vamos dizer assim, profissional, mas eu aprendi alguma coisa na teologia e na escatologia. E nós vamos ler aqui para a glória de Deus, e o Espírito Santo é quem revela todas as coisas. Eu quero que você acompanhe. Se você gostar, deixe o seu joinha. Olha, o que representa a estátua? Vamos pela cabeça. A cabeça era de ouro. A visão, Daniel teve o discernimento, a interpretação de que a cabeça era de ouro, que representava primeiramente o Império Babilônico, né? O Império de Nabucodonosor. Depois, seguidos de peito e braços de prata, o que representava o peitoral e os braços de prata, Império do Medo e Persa. Veja bem. E por terceiro, o ventre de bronze, que representou a era do Império Grego. Por quarto lugar, as pernas de ferro, que representaram, nos tempos de Jesus, o Império Romano. E por fim, queridos, os pés de ferro e barro, um reino dividido e frágil nos fins dos tempos. Depois daquela visão da estátua, como eu falei para vocês aqui, apareceu uma pedra cortada sem mãos, que destrói a estátua. Você vê que aquela pedra é cortada sem mão, enrolada, ela destrói a estátua da visão de Nabucodonosor. E Deus está dando a interpretação para Daniel, né? Essa pedra é entendida por muitos como o reino de Deus. O reino de Deus é a pedra que que destrói a estátua que representa os impérios, né? Os impérios babilônico, o Império Medo e Persa, o Império Grego, o Império Romano e, por fim, os reinos fragilizados, né? Que são mestigados por essa pedra, que hoje existem por aí muitas fagulhas destes impérios de tiranos, ditadores que estão por aí. Então, a pedra que destrói a estátua significa o quê? No livro de Daniel, capítulo 2, versículo 34 e 35, você vai ler lá e você vai examinar que a pedra atinge os pés da estátua, destrói todos os reinos humanos e se torna um grande reino eterno. Muitos dizem e interpretam essa pedra como o reino do Messias, ligado a Jesus Cristo. Você acredita nisso? Que o reino do Messias vai atingir
esta estátua já está atingindo, né, esses impérios para levar a salvação para todos? Porque o reino do Senhor, ele é eterno, não é? E ele é uma forte pedra que destrói todas as posições ideológicas, principalmente ditadores, imperialistas, monarcas, todos cairão para que a palavra do Senhor ela se perpetue e ela chegue até o fim dos confins. A palavra de Deus diz: quando o evangelho for pregado em todo o mundo, então virá o fim. Então nós estamos aguardando o evangelho chegar em muitos pontos das nações que ainda têm o coração duro, né? As leis duras, mas o Senhor lá vai quebrando, o Eterno lá vai quebrando essas impossibilidades, essas barreiras. Vamos falar sobre o Persas, que hoje é o Irã, né, queridos? Nós estamos ali no livro de Daniel 2, 34 a 35, a pedra destrói a estátua, batendo nos pés. O que sobra? O que sobra são reinos fragmentados, que hoje estão dizendo ser os poderosos, que vão contra o evangelho, que vão contra a perseguição dos escolhidos e até contra Israel. Nós vemos que no Irã, os persas ainda existem lá, 40 e poucos milhões ou mais de pessoas, ou menos, né? Essa é a estatística. E eles são diretamente na genealogia ligados à árvore genealógica dos persas. Então, grande parte da população ainda tem no sangue o sangue persa, da época daquele rei, né, Ciro, né, do tempos em que ele conquistou a Babilônia. Então nós vamos lá. Somos civilizações muito antigas. Então a Pérsia hoje corresponde à atual Irã. Só mudaram o nome, né? Pérsia para Irã. O antigo Império Persa já cumpriu parte da profecia quando sucedeu ali na Babilônia, não é mesmo? Por isso alguns estudiosos dizem que a profecia de Daniel já teve cumprimento histórico naquela sequência de impérios. E você? Você acha que isso já se cumpriu tudo ou ainda vai ter um resto, ainda algum pouco ainda da história para se cumprir? Porque a palavra de Deus ela é profética, né? Sobre a Babilônia nunca mais se levantar, existem também profecias contra a Babilônia nos livros de Isaías. No livros de Isaías, o livro de Jeremias, dizendo que ela seria destruída e não voltaria à sua antiga glória. Você sabe que a antiga Babilônia hoje, ela é o Iraque. E nós tivemos aí na época do presidente George Bush, nós tivemos a guerra do Iraque, que é no Golfo Pérsico, onde foi totalmente demolido todos o império de Saddam Hussein. E só sobrou mesmo, né, o Iraque, que hoje, fragilizado, tenta sobreviver. A cidade foi abandonada naquela época da Babilônia. Nunca voltou a ser um grande império mundial. Então, até hoje, o Iraque não conseguiu mais voltar a ser um império. Então, eles estão vivendo como uma nação. Sobre o templo em Jerusalém, outro ponto muito debatido hoje envolve Jerusalém. Alguns intérpretes proféticos acreditam que um terceiro templo poderá ser construído. Isso teria relação com os eventos do fim dos tempos. Mas a Bíblia não liga diretamente a queda do Irã com a construção do templo de forma explícita. Isso é mais uma interpretação profética moderna. Resumo: a profecia de Daniel 2 já teve cumprimento histórico nos grandes impérios, porém alguns elementos podem ter cumprimento final no futuro. Terceiro, conflitos atuais no Oriente Médio pode lembrar o cenário profético, mas a Bíblia não afirma exatamente quais países modernos cairão. Muitos pregadores concordam com algo importante que você está me ouvindo agora falar. Deus continua dirigindo a história das nações. Então, como você viu, queridos irmãos, a antiga Babilônia de Nabucodonosor, que era o Iraque, hoje é o Iraque, se desintegrou. E nós temos aí uma partícula dos pés da estátua, que é de ferro e barro, que é um povo forte, um povo fraco. E nós vemos aí então a destruição completa. Hoje o Irã está pagando um preço muito alto, porque persegue a igreja de Cristo Jesus na terra. Enfoca
né, fuzila, abusa de mulheres, pessoas cristãs e perseguem e querem aniquilar o povo israelita. Então, Deus está fazendo cumprir a profecia de Daniel capítulo 2. Você acredita ou não? Deixa aqui nos comentários, você acredita nisso ou não? Mas, crendo ou não, está acontecendo hoje essa grande destruição no território dos persas, que hoje é o Irã. E você sabe, a palavra de Deus, ela é profética, tanto para o passado como para o futuro, ela se cumprirá. Você acredita estar chegando o tempo do fim, o tempo do juízo de Deus? Você acredita que o Eterno, pelo seu poder, está destruindo todos os reinos para que a palavra do bom Senhor Jesus chegue aos corações e as almas sejam salvas e as pessoas recebam a paz? Você acredita nisso também? Ou você acredita que agora não há mais tempo, que o anticristo vai aparecer e que vai acontecer o que está em Apocalipse? Diga para nós aí, comentem. Deus abençoe. A sua opinião vale muito aqui no canal do pastor Rogério Crença de Guerra. Nós valorizamos a opinião, mesmo quando não respondemos, mas sabemos respeitar a opinião de todos. Deus abençoe. Shalom Adonai.